Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal da Família Tricolor, seja muito bem-vindo, deixa aquele like, o procedimento é o mesmo de sempre, é do like, é da inscrição, é do clicar no sininho para receber as notificações, então tamo junto, vamos em frente, vamos crescer cada vez mais a Família Tricolada. Cara, fui ler no jornal O Globo, uma entrevista que o Odair fez ao jornal. O Odair, ele justifica o Ganso na reserva, e a justificativa que ele usa para isso é que o Nenê tem a mesma característica do Ganso. No caso, o Ganso tem as mesmas características do Nenê. Então, ou joga Nenê ou joga Ganso na armação do jogo, naquele setor onde que ele gosta de colocar o Nenê. Ele enxerga o Nenê como armador do meio de campo do Fluminense. É por isso que o Fluminense é um time sem organização tática no meio de campo, por isso que você não vê uma enfiada de bola no time do Fluminense, você não vê um lançamento, você não vê um passe para os atacantes, é por isso que o Fred joga isolado no ataque, porque o nosso treinador enxerga o Nenê como o grande criador de situações ofensivas no meio de campo do Fluminense. Ele enxerga o Nenê como armador. Me desculpem, eu não enxergo o Nenê assim. Nenê é útil ali na entrada da área, chapada, aquela chapada maneiríssima que ele dá, bola parada, falta, não é? Na parte ofensiva, entrando na área, auxiliando os atacantes. É assim que eu enxergo o Nenê. Não enxergo o Ganso parecido com essas funções. Que função o Ganso tem? De chute de fora da área, de participação ofensiva, assim como o Nenê? Não. Eu enxergo o Ganso completamente diferente, com características completamente diferentes da do Nenê. Um garoto, um adolescente que está começando a entrar no mundo do futebol agora, dificilmente ele vai dizer que o Ganso joga na mesma função que o Nenê, que são jogadores bastante parecidos, como o Odair deixou a entender aí para o jornal o Globo. É um absurdo um treinador de um time grande como o Fluminense enxergar essa semelhança entre esses dois jogadores. Veja o Ganso mais como um segundo volante, veja o Ganso mais como um organizador do meio de campo, para dar um cérebro, uma inteligência maior, para facilitar a vida dos atacantes com uma enfiada de uma bola, uma virada de jogo, um passe por cima. Se você conversar com qualquer um que entenda o mínimo de futebol, ele vai dizer assim: quem você prefere para organizar o meio de campo do seu time? Daí você vai dar duas opções para ele. Olha, você tem Ganso e tem Nenê. Qual desses dois você prefere para organizar o seu meio de campo, para fazer com que essa bola chegue aos atacantes com mais facilidade? Se me perguntarem, certamente eu vou falar que é o Ganso. E nunca vou dizer que Ganso tem a mesma característica do que o Nenê. Nem nessa entrevista, ele diz o seguinte, eu trouxe essa informação aqui que foi clipada pelo Netflix. Diz o seguinte: titular no ano passado, Ganso atualmente é reserva do Fluminense. E segundo o Odair, tal opção do momento se deve ao fato de vê-lo com a mesma característica do Nenê, como meia armador. O Ganso é até meia armador, mas o Nenê não é meia armador, tá? No mínimo aí um meia atacante. Mais para frente o técnico não descarta usá-los juntos, dependendo das respostas em campo. Pode até usar junto, daí você pode usar o Nenê nessa função que você acha que ele faz muito bem, que na realidade eu não acho que faz. Aparece em muitos jogos aí, você encontra o Nenê aparecendo devido ao pênalti que ele bateu, ou o chute bonito que ele sabe fazer de fora da área e fez o gol, mas no restante você não viu uma jogada criada pelo Nenê, você não viu uma inversão de jogo do Nenê, você não viu o atacante receber uma bola em condições para fazer um gol, coisas que um meia armador precisa fazer, colocar, criar situações para um atacante fazer o gol. Você não vê isso. Você vê isso no histórico do Ganso, ele colocando o atacante em condições de fazer um gol. Mas tudo bem, você enxerga o futebol dessa maneira, então vamos lá. Mais pra frente, ele acha que os dois podem jogar junto. Podem, se o Nenê fizer essa função aí, errada que ele tá falando, ou botar o Ganso ali de segundo volante, fazendo a função do Hudson, que o Hudson faz agora. Podem até jogar juntos no meio de campo. Mas eu acho que esse meio de campo, com o Ganso de segundo volante e o Nenê como armador, segundo a visão do nosso treinador, eu acho que esse meio de campo perde intensidade. Prefiro mais que joguem um ou outro, para ter mais intensidade, mais velocidade, e um jogador com mais movimentação ali no meio. Aí vou abrir aspas aqui para o nosso treinador. O Ganso é um grande jogador e eu gosto de grandes jogadores.
Tô vendo. Mas Nenê e ele têm dado uma boa resposta naquela função, que é o quê? De armação do meio de campo. Eu estou aberto a usar os dois. O campo é o senhor da razão. Olha só, filosofou. Mas tem usado só um com esta característica de armação. Então ele enxerga os dois na mesma função, com as mesmas características. É uma visão errada do nosso treinador. Ele está enxergando mal o jogo. E o trabalho é com os caras a semana toda no centro de treinamento, né? Mas a gente não tem como ver o treino, como é que é esse treino. A gente sabe quanto é que deu o rachão, se o time do Fred venceu o time do Nenê. Só os resultados do rachão que vazam lá nos treinamentos do Fluminense. E o Nenê tem conseguido esta continuidade e não tem conseguido dar muitas oportunidades ao Ganso. Você não tem dado muitas oportunidades ao Ganso porque você está escalando ele na função errada. Ou você enxerga que quando você tem o Nenê, você vai substituir o Nenê, você vai e coloca o Ganso, porque você acha realmente... É o que nós desconfiávamos, né? Todas as vezes que o Nenê foi substituído, na maioria das vezes, quem entrou no lugar do Nenê foi o Ganso. Porque agora está bem claro, segundo uma entrevista que ele deu ao Jornal Globo, que ele enxerga os dois fazendo a mesma função, jogando na mesma posição. Então vai ficar isso aí até fevereiro, até o Campeonato Brasileiro acabar, o Ganso sendo reserva do Nenê. Na minha opinião, o Nenê pode muito bem ser reserva e o Ganso ser titular. Na minha impressão, o Ganso pode muito bem ser um segundo volante e jogar nesse meio de campo, ou principalmente jogar na sua função que é de meia armador. Aí você teria que abrir mão do Nenê, que é um dos artilheiros do time. Então, é uma chave de cadeia, é uma encruzilhada em que um treinador precisa escolher qual é a melhor opção para o seu time. O que não pode é ele ter essa visão curta, essa visão limitada, que um jogador tira o espaço do outro. E o Ganso vai ficar entrando, faltando 20 minutos, 10 minutos. O Fluminense precisa, eu repito aqui, de um treinador que tenha opções táticas, movimentações diferentes, escalações diferentes para cada adversário, como ele fez aí com o Atlético Mineiro. Fez uma escalação diferente devido às características do adversário. Ele sabe fazer isso e fez isso muito bem contra o Atlético. Então tem jogo que o Ganso pode começar jogando e o Nenê pode ir para o banco de reservas. O que o Fluminense precisa pensar e fazer é dar uma organização para esse meio de campo, dar um organizador para esse meio de campo, uma cabeça pensante para esse meio de campo. E o único jogador que pode dar uma organização, uma alimentação melhor para esse meio de campo do Fluminense, principalmente para os atacantes, uma organização em que possa criar oportunidades para o Fred, criar oportunidades para o Luiz Henrique, é um jogador que saiba jogar nessa função de armar as jogadas do meio de campo. A realidade é o seguinte: se ele acha que ele deve manter o Nenê como titular, porque o Nenê está fazendo os gols, é um dos artilheiros da equipe, tem pênalti para ele bater, ele vai lá e bate e converte, aí é outra coisa. O que ele não pode, em hipótese nenhuma, dizer que o Nenê faz a mesma função do Ganso, porque aí é dizer que ninguém entende de futebol, somente ele. É inadmissível o treinador achar que um tira o espaço do outro. E o Fluminense tem muitos jogos aí que o Fluminense precisa de um meio armador e o Fluminense não cria nada nesse meio de campo e os centroavantes ficam correndo igual uns loucos, procurando espaço, sem ter oportunidade, sem ter chance criada para eles. Por quê? Simplesmente porque o meio de campo do Fluminense não cria absolutamente nada ofensivamente. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Fui!